Fala pessoal, boa noite. Dia 24 de agosto de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta segunda-feira. Já mostrando para você aqui o gráfico do Ibovespa, né? A gente vê aqui o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário do Ibovespa. Ele que chegou aí, fechou aí praticamente em cima dessa linha de tendência de baixa aí que a gente marcou, né? Um dia aí de alta do mercado, a gente vai ver os detalhes daqui a pouco. E continua aí mais próximo dos 100.880 pontos do que dos 105.900. Vamos ver se nos próximos pregões. Lembrando que o S&P 500, principal índice da Bolsa Norte-Americana, hoje fechou com uma alta de 1%, fazendo um topo histórico já, né? Ele fecha 3.431 pontos, a máxima dele tinha sido 3.395. Então essa é a situação, mas você pode ver aqui abaixo também que foi um volume hoje do Ibovespa abaixo aí do volume médio aí que a gente observa aqui embaixo. Ok? Vamos ver o gráfico de 5 minutos. Estou mudando um pouco aqui o início aqui da nossa conversa, né, para gerar aquela rotina, sair um pouco sempre da mesmice, né? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A gente vê a abertura do índice às 10 horas da manhã, ele abre aqui, chega a registrar uma alta de 0,96%, e aí na abertura do mercado norte-americano, por volta de 10h30, ele recua um pouco, registra aqui uma alta de 0,45%, faz um topo, não consegue romper o topo anterior, ficar acima do topo anterior, recua, um topo acima, fundo, e aí até que ele chega aqui quase a zerar, né, ficar com uma alta de 0,10%, e a partir das 13 horas recupera mais uma vez aí, fechando em torno de 0,77% em 102.297 pontos. Ok? Lembrando que aqui é um vídeo de fechamento. Eu quero aproveitar e te convidar, lembrar você lá do meu site. Você pode entrar no meu site, averatrade.com. Está aqui o endereço na descrição desse vídeo, o link na descrição desse vídeo. E descendo aqui você vai ver o radar, né? Também tem a área de dados aqui, e na área do radar, você clicando aqui em radar de recomendações, vai aparecer para você o quê? Eu fiz um mapeamento de recomendações, tenho feito esse trabalho aí diariamente, mapeando as recomendações que são apresentadas aí nos principais sites. Então você vê aqui as mais recomendadas, com preço-alvo. Não são recomendações minhas, são recomendações públicas aí apresentadas em sites, digo públicas, porque são apresentadas em sites Infomoney, Money Times, não é numa área restrita. Eu pego essas notícias que apresentam recomendações, organizo, eu trato as informações, trabalho as informações e apresento dessa forma aqui para vocês, como por exemplo, quais são os setores mais recomendados. A gente vê o setor de consumo cíclico, financeiro, bens industriais. E mais abaixo você pode consultar cada recomendação. Um exemplo, hoje uma ação que foi destaque hoje, a gente vai ver daqui a pouco, é a ELET3. Então a ELET3 tem uma recomendação de compra do JP Morgan, você digitando aqui nessa caixa de texto aqui, ELET3, e aparece aí com um preço-alvo de R$ 53. Tenho dúvida? Quero entender mais? Você vem aqui, copia o link, cola no seu browser e consulta. Então, uma ferramenta aí que eu criei para compartilhar com vocês aí essas recomendações, esse tratamento dos dados. É uma outra maneira de apresentar e você pode ver aqui um outro papel que foi destaque hoje, Azul. Azul também foi destaque, a gente pode ver as recomendações. O BS faz uma recomendação de venda no dia 17 de julho, só que o Bradesco é a Ágora, né? No dia 17 de agosto, no dia 28 de agosto, eles recomendam uma compra de Azul com preço-alvo em R$ 23, tá? Inclusive um site aqui também que eu estou consultando é Investidor, mas você pode copiar o link e colar na descrição, no seu browser, tá? E consultar essas ações aí. Então vamos lá, vamos seguir aqui, vamos falar sobre o mercado e tem outras informações aí no site, posts que eu publico e vem mais coisa por aí, mais novidade por aí. Até aproveitando, antes de falar até do fechamento do mercado, vou mostrar para vocês aqui, ó, o trabalho aqui, ó, ranking de aluguéis. O comentário foi feito já por outras pessoas aqui no canal. O Luiz Roberto comentou sobre isso. Então, estou trabalhando nesse assunto, levantando essas informações. Então, ranking de aluguéis está aqui. Essa informação é até o dia 21 de agosto, sexta-feira passada.
Do dia 24 de agosto, a B3 vai divulgar daqui a pouco, a fonte é a B3, ela vai divulgar, né, amanhã, no início do dia, e aí eu vou estar publicando, eu pretendo publicar essas informações no meu Telegram, tem a descrição tem o link na descrição desse vídeo, tem o link na descrição desse vídeo. Então, isso aqui são ranking de aluguéis, a gente vê a BBDC4 com o maior número de ações alugadas, depois vem a Cogni 3, IRB, Cielo, Ambev, e destaques do BTC, quais são as ações, eu considerei o universo de ações que fazem parte do IBRX100, ou do Ibovespa, né, também pode ser, Small Cap. E aí eu pego aqui as ações que sofreram maior variação no aluguel, para mais ou para menos. Então você vê que do dia 20 para o dia 21, porque isso aqui é uma informação do dia 21, a BTOW3 teve um aumento de ações alugadas de 34%, a Sabesp 23%, o Banco Pan 20%, a Exetec 14%, BRDT3, BR Distribuidora 10%. E aqui aquelas que tiveram redução do saldo de aluguel. E para terminar, a taxa média do tomador das ações com maior volume médio. Eu peguei daquelas ações que têm maior volume médio e qual é a taxa média aqui do tomador das ações. Então, são informações que eu vou estar disponibilizando, estou disponibilizando já e pretendo disponibilizar também lá no meu Telegram, por isso, inscreva-se no canal. Sempre lembrando, o objetivo aqui informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra e venda. Invista em conhecimento, o objetivo aqui é compartilhar, é gerar informações, dados de entrada para o seu processo. Você tem todo um processo de análise, de verificar que pontos. Muitos trabalham com análise fundamentalista também. Então, vai convergir, vai juntando. Eu digo assim, você vai montando o seu quebra-cabeça. Cada peça aqui é cada peça faz parte de um quebra-cabeça. Você vai juntando essas peças e aí você vai conseguir. Eu até sempre enfatizo o seguinte, a gente nunca vai conseguir ver o todo nesse quebra-cabeça, tem esse quebra-cabeça por completo, mas a gente consegue, quanto mais informações a gente tem, e principalmente avaliar o que serve, o que não serve, o que é útil, o que não é útil para a minha estratégia, e aí você vai melhorando, você vai aperfeiçoando a sua estratégia, essa é a ideia. E quem vai tomar a decisão? Você. Não terceirize a tomada de decisão. Então, lembrando aqui, nenhuma apresentação que eu faço, qualquer comentário sobre a ação, quando a gente apresenta aqui, isso aqui não tem subjetividade, são cálculos que eu apresento, eu tratei os dados, estou apresentando para você aqui, tá? E não se trata de recomendação de compra ou venda, você vai ter que fazer o trabalho seguinte. É um dado de entrada, você vai ter que olhar a ação, deixa eu avaliar se esse papel vale a pena. Não, esse papel tudo bem, está chamando a atenção esse número aqui, mas eu não entro nesse papel por tal fato, porque é um papel com baixo volume, não gosto desse tipo de papel, ou porque não gosto dos fundamentos deste papel. Agora vamos falar do Ibovespa aí. O Ibovespa fechou com alta de 0,77%, um dia fraco, de oscilação fraca aí, oscilou menos de 1.000 pontos, um volume também abaixo da média, volume aí em torno aí de 18 bilhões, a média está em torno de 22 bilhões. E como que funcionou? Como que foi durante o dia? A gente já viu no gráfico do Ibovespa, né? Ele abriu a 101.525 pontos, chegou a registrar, foi a mínima do dia, a abertura, né? Foi a mínima do dia. A máxima foi em 102.515 pontos, em 0,98%, quando ele registrou uma alta de 0,98%, e o fechamento 102.298 pontos, com uma alta de 0,77%. É o terceiro dia, você vê aqui por essas barras. Esse é meu objetivo, pessoal, facilitar essa interpretação, entender o que aconteceu no mercado, ter outras informações. Olha só aqui, terceiro dia consecutivo de alta do Ibovespa. Nesse movimento de 3 dias de alta, ele sofreu uma variação de 1,43%. Em pontos, isso significa menos de 1.500 pontos. O início do movimento foi na quinta-feira passada, tá? E aqui você vê o último candle, como foi o candle do pregão de hoje. Também observamos aqui da carteira do Ibovespa formada por 75 ações, 45 ações fecharam em alta. Olhando para o setor, a gente vê aqui o setor de commodity matéria-prima com alta de 0,58%. Hoje, o Brent, petróleo negociado em Londres, fechou com uma alta de 1,51%, trabalhando ainda naquela faixa lá de 45 dólares, mostrando uma indefinição. Varejo de consumo com alta de 0,20%. Os bancos
foram bem hoje, né? 1,82%, vamos dar uma olhada nos bancos depois, as construtoras não, ó, queda de 1,32%, mas aqui a gente só está considerando o universo de ações que fazem parte do Ibovespa. Então aqui entra a Cyrela e a MRV. A Gafisa, uma ação que foi destaque aí na semana passada, hoje também teve uma forte queda, foi um destaque negativo. Elétricas, alta de 2,43%. Agora vamos ver aqui, ó, também um resumo que eu apresento, já publiquei, você está assistindo esse vídeo, já está lá no Telegram, está ali o endereço, ó, no canto superior direito, o endereço do meu canal no Telegram, t.me/VeraTrade. Esse mapa aqui diário de candles aqui, tá? Aqui é o do dia 24/8, é de hoje esse mapa aqui. Então você vê aqui, quando o candle está preto, né, mostra que o fechamento foi abaixo da abertura, e a gente pode ver alguns detalhes aqui, no caso aqui a B3SA3 chegou a registrar uma mínima aqui embaixo, ó, e aí teve uma boa recuperação. Por outro lado, você vê Gerdau, ó, a máxima aqui acima, mas fecha o fechamento é abaixo da abertura e distante aí da máxima do dia. A Cyrela aí um dia praticamente ela abre, tem uma máxima, mas aí depois fecha próximo da mínima. O mesmo acontece com a Cogni 3, com a Ambev 3, com a Ambev, né? Também com a TOTUS 3. Então, um mapa, um resumo, uma maneira de você visualizar rapidamente o que aconteceu aí nas principais ações. Vamos ver os destaques do dia? Os destaques do dia eu tinha comentado, Eletrobras, com uma alta aí de 8%, Elet 6. Embraer também um destaque, alta de 5,52%. Azul, uma alta de 4,06%. Vamos ver esses destaques aqui? Vamos ver no gráfico aqui, ó. Vamos ver junto aqui, vou colocar esse gráfico diário. Aquele tradicional gráfico que mostra a variação no ano, no canto inferior direito aí em amarelo. A gente vê do Ibovespa aí no ano uma queda de 11,54% e hoje foi uma alta de 0,77%. Então a gente vai pegar aqui, vamos ver primeiro, ó, Elet 6, vamos ver o desempenho hoje, vamos ver o gráfico aqui de Elet 6. Olhando o gráfico de Elet 6, ó, tinha uma linha de tendência de baixa, tem uma linha de tendência de baixa aqui, até ajustar essa linha aqui, deixa eu dar uma ajustada nela, e ela fecha acima dessa linha de tendência de baixa, podendo buscar aí próximo ponto aí 38,72 ou a máxima de 2020 em R$ 41,46. Então ela tem uma resistência ali na faixa de R$ 39, R$ 40, R$ 39, R$ 40, tendo a máxima do ano em 2020 até o momento em R$ 41,46. Nos últimos pregões a gente observa um volume aí bem acima do volume médio. Hoje fechou com uma alta de 8%, no ano registrando alta de 2%. Esse é o gráfico da Eletrobras. Outra ação que a gente viu que foi destaque hoje é a Embraer. A Embraer testando aqui a média móvel de 21 períodos, que ainda está apontando para baixo. Hoje fechou com uma alta de 5,52%, no ano registrando uma queda de 61%. Aqui você vê a média móvel de 200 períodos aí no gráfico, aqui o gráfico da Embraer. Ela que teve um ponto de briga lá em cima, esse retângulo aqui que eu marquei, lá na faixa de 16,90, perdeu, saiu desse retângulo aqui com a crise da Covid. Então esse é o gráfico aí da Embraer. Qual foi a outra ação que foi destaque hoje? A gente viu a Azul, vamos ver aqui o gráfico da Azul. Azul 4. A Azul ela continua no processo de indefinição aí e fica na expectativa. Hoje foi um destaque de alta de 4%. No ano registrando uma queda de 61%. Ela fecha R$ 22,57, mas está aqui numa área de briga. Olha a média móvel de 21 períodos que a gente vem acompanhando aqui, essa média na horizontal, mostrando uma indefinição dessa ação. Será que vai sair alguma notícia, alguma novidade? Tem a próxima resistência aí, caso ela se mantenha aqui acima dos R$ 22,70, tem uma resistência aqui em torno de R$ 28,50. Olhando aqui por esse ponto anterior e por essa média móvel de 200 períodos. Mas, Rodrigo, é para comprar ou não é para comprar? Não, aqui o objetivo não é esse. Aqui o objetivo é apresentar informação para sua tomada de decisão. Fazer recomendação de compra ou venda é um outro trabalho e não é o objetivo desse vídeo. Então vamos seguir aqui, ó. Vamos ver aqui o destaque negativo do dia, IDUC 3, 6%. IRB, queda de 3%, a gente viu que a IRB se destaca aí quando a gente fala ali de aluguel de ações, né? Cogni 3 com uma queda de 2,90%, Cyrela com uma queda de 1,87% e VEG 3 queda de 1,67%. E aí, como a gente viu que as ações
construtoras não foram bem, Cyrela e MRV, que fazem parte do Ibovespa, vão ver uma ação muito comentada aí na semana passada, que justifica, não, viu, ainda bem que eu não comprei porque subiu e recuou. Ela tinha uma resistência que a gente marcou aqui na faixa de 5,90, aumento de volume e hoje foi um pregão de queda realmente, 6,33. Ela que em um dia, ela registrou uma alta de 12%, isso na quinta-feira, e na sexta-feira ela registrou uma alta de 14%. Então uma queda de 6% hoje, você vê que ela nem fechou abaixo, nem atingiu a mínima do dia anterior. Está trabalhando aqui dentro desse canal de alta ainda, a Gafisa. E então a gente pode ver um outro papel que foi destaque negativo hoje, a IRB. IRB que também teve alta na sexta-feira, mas hoje fechou com uma queda de 3,41%. Ela registra queda no ano de 77,6%. Aí o gráfico de IRB. Outro papel também que o pessoal acompanha, muito falado nos papéis mais negociados na Bolsa, na nossa aqui B3, a Cogni 3, ela fechou em queda de 2,90%, mas o volume abaixo da média, a gente vê aqui, né? E também, pelo menos, ainda não testou. Será que ela vai vir testar de novo aqui os R$ 6,00, 6,10, né? Foi um ponto aqui de suporte, aqui marcado aqui, olhando para o passado. Então, ela não, pelo menos não foi lá novamente. Vamos ver nos próximos pregões, média de 21 períodos apontando para baixo, aqui a Cogni 3. Vamos aqui ver outros destaques negativos. Aqui a gente pode ver também a IDUC 3, um papel que a gente não olha muito aqui, as pessoas não pedem, não comentam aí. IDUC 3, vamos ver, IDUC 3, ó, ela que estava nesse triângulo aqui, um triângulo descendente, a média móvel estava, a média móvel de 21 períodos na horizontal, junto com a média móvel de 200 períodos, agora a média móvel de 21 períodos apontando para baixo, e hoje um dia de queda aí de 6%, com um volume acima da média. Vamos ver aí a IDUC 3, em quem estiver posicionado, ela perde esse suporte aqui na faixa de 32,70. Já perdeu, já tem um tempo, né? Isso aí foi na semana retrasada, a gente pode dizer aí que foi a perda. No início da semana passada, então, pelo menos a perda desse suporte aqui. Então, essa é a situação aí de IDUC 3. Ok, pessoal? Então, agora vamos dar uma passada rápida por aquelas ações que têm a maior participação aí no Ibovespa. A gente pode ver aí a Vale 3, como que ela fechou. A Vale 3 fecha com uma alta de 1,22%, mas o volume muito fraco, volume abaixo da média. Ela que no ano registra alta de 18%. A gente pode ver também Itube 4, a gente viu que os bancos foram bem. Só que olha só, o Itube 4 ela foi lá em cima e recuou, fechando com um corpo pequeno aqui, hoje uma alta de 1,66%. Ela que chegou a registrar máxima hoje em 24,83, mas fechou a 24,48. A média móvel de 21 períodos apontando para baixo. Vamos ver se essa alta lá no S&P 500, principal índice lá da Bolsa Norte-Americana, ajuda a nossa Bolsa aqui, né? E a parte política também ajuda, tinha divulgação, tinha previsão, não sei informar agora a previsão de divulgação de um pacote por parte aqui do governo, né? O Paulo Guedes tinha informado sobre isso. Vamos ver se acontece, não sei se foi adiado, não consultei antes de fazer a gravação desse vídeo aqui. Então, se você tem alguma informação, já viu se foi adiado ou não, fique à vontade, comente aqui, participe. E sempre lembrando, inscreva-se no canal. Se você está achando o trabalho interessante, deixe o seu like. Também inscreva-se lá no Telegram, isso é muito importante para a gente avaliar o trabalho. Também ajude na divulgação, ajude o canal a crescer, a ganhar visibilidade aí no YouTube. Então vamos lá, vamos seguir outro papel também, a gente pode ver hoje, ó, Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje fechou com alta de 2,69%. Ele aqui acima da média móvel de 21 períodos, aqui também no processo de indefinição. Vamos ver Bradesco, um dos papéis aí com maior saldo de aluguel, fechou aí hoje com alta de 2,27%, volume também abaixo da média aqui, testou a média de 21 períodos, será que foi um pullback aqui, ele que rompeu os 21,65, fez um pullback para voltar a cair mais? Será? Qual é a sua opinião? O que você acha? Você acha que os bancos vão recuperar, estão atrasados? O que você acredita? Então está aqui o gráfico de Bradesco. Uma outra informação que eu queria passar para vocês é o seguinte, tem apresentado as ações que têm se destacado aí no volume direcional, né? Aquele volume onde apresenta que um lado está ganhando a briga, está consumindo liquidez, vamos dizer assim. Então, quando esse volume direcional é alto e positivo, eu entendo que os compradores estão mais atuantes, eles estão consumindo liquidez ali dos vendedores. Mas isso não quer dizer, necessariamente, que as ações estão subindo, vão fechar em alta. Não, porque pode estar ocorrendo absorção, aí são outros conceitos aí
que eu não vou entrar aqui em detalhe nesse vídeo. Mas a gente apresenta aqui apresentou no vídeo de fechamento do dia 21 de agosto essas ações aqui, e hoje eu listo para vocês aqui, pela última vez, só apresentando essa informação mais uma vez, qual foi o desempenho dessas ações do pregão de hoje. Então a gente vê aqui que a Lojas Marisa fechou com queda de 1,38%. Essas, mais uma vez, para ficar claro, foram as ações que tiveram destaque aí no volume direcional. Mas nada disso, nada, nem essa tabela e nada que eu comento aqui tem como, opa, resolver o meu problema, agora eu já sei o que é para comprar e para vender. Não, a ideia não é essa. A gente precisa, eu faço os filtros, eu faço depois, eu vou para o gráfico, vou buscar entender, vou ver se tem alguma notícia relacionada à ação, né? Se é interessante ou não. Então, esse é o trabalho que todo mundo tem que fazer. Vamos lá. Então, Lojas Marisa fechou com queda de 1,38%, Banco do Brasil alta de 2,69%, Cielo alta de 1,82%, CEMIG 0,09%. Dessas ações aqui, olha, você vê, são as particularidades. No dia e na semana passada, a Gafisa registrou uma alta de 21%, né? Então, vamos dizer assim, não entrei em Gafisa antes, vou entrar agora, vou entrar na sexta-feira, no final do pregão, ou na segunda-feira, hoje, no pregão de hoje. Não que fosse, tinha certeza, ninguém tem certeza de nada no mercado, mas era se esperar uma correção, um ajuste, né? Em algum momento isso pode acontecer. Então, teria que ter muito cuidado, e hoje ela fechou com uma queda aí de 6,33%, como a gente já viu. A ERG também, uma ação que na sexta-feira fechou com alta de 10%, 9,99%, na semana 6,57%, hoje uma queda de 0,91%. IRB com uma alta de 12% na semana passada. Na sexta-feira passada, hoje ela fechou com queda de 3,41%. IMC, a 1003 aí com uma queda de 1,50% e Qualicorp hoje com uma alta de 1,38%. Qual é a conclusão que você chega se você acompanhou os vídeos anteriores onde eu apresentei esse estudo? Que não existe nada infalível. Eu quero saber, eu vou pegar, calculei o volume direcional, acabou, resolveu o meu problema. Não existe isso. Agora, são ferramentas que podem nos ajudar na tomada de decisão, e essa é a ideia. Por isso que aqui eu não estou nem comentando, eu apresento o IFR também. A diferença, né, aqui em percentual entre a média móvel de 21 períodos e a média móvel de 200 períodos, isso quer dizer, vamos dizer, um exemplo aqui, eu tenho a média, voltando lá, a gente acompanha a média móvel de 200 períodos no gráfico aí, tá? Que é a média móvel de 200 períodos, e eu tenho uma média azul aqui, vou colocar em azul, que é a média de 21 períodos. Então, quando essa média está muito distante, fiz aqui, esse distanciamento aqui essa distância entre a média de 21 períodos e de 200 períodos, é claro que mostra que tem uma força aí no mercado, uma força, né, no sentido na alta. Só que, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para avaliar se está muito distante, se pode ocorrer uma convergência. Então, isso é importante. Tem um trabalho, sim, estudar e entender o que está acontecendo. A gente vê aqui, na semana passada, a IRB fechou a média móvel de 21 períodos, ela estava 50% abaixo da média de 200 períodos. Eu estou fazendo aqui leitura de informações para vocês, agora, deixa eu anotar aqui com calma, vou separar essa ação aqui, eu vou estudar, eu vou olhar. Esse é o objetivo. E falando hoje de volume direcional, eu apresento essas ações aqui, 7 ações azul que se destacam aqui com volume positivo, acima de 1 milhão. A gente vê aqui Azul, Banco do Brasil, Cielo, Embraer, Gol, Petrobras e Marco Polo. A gente vê que hoje essas ações aqui, a variação no dia, você vê que a Azul fechou com uma variação aí de 4%, a Gol também com uma alta de 3%. A variação na semana aqui não conta, porque só tem um pregão nessa semana. E a gente vê aqui a Azul com volume acima da média. Observamos também Banco do Brasil com volume acima da média. A Cielo não teve um volume acima da média. Apesar de um volume de agressão, aí, um volume direcional positivo, né, alto, de 5 milhões, ela não teve um volume acima da média. O mesmo ocorre com a Petrobras também. Então, a gente tem que definir trabalhando. Por outro lado, a gente vê aqui a Embraer, com volume acima da média. Muita informação para você, deixa eu aqui, vou anotar, vou olhar, vou estudar mais, vou procurar saber, vou procurar entender. Essa é a ideia. Como eu apresento também para você aqui, só as ações que tiveram volume
do dia superior ao volume médio, volume de 21 períodos. Essas foram as ações aqui, não vou falar de uma por uma, não vale a pena, né? Não faz sentido. E aqui um exemplo interessante, como a gente não pode querer criar regras. Então se o volume direcional é negativo, a ação fechou em queda. Não. A Equatorial hoje teve um volume direcional negativo e ela fechou com uma alta de 2,94%. A gente vê também uma ação da Eletrobras aqui, ó, a Eletrobras fechando com uma alta de 9,74% e a ação fechou com um volume direcional de 346 mil, negativo. Viu? Isso justifica o que eu acabei de falar. Então isso não serve para nada? Não, isso são informações para você ir filtrando. Eu vou filtrar, porque a gente tem mais. Aqui eu estou olhando, eu acompanho, no meu mapa eu trabalho com 147 ações. Elas devem fazer, ou elas fazem parte do IBRX100 ou do Ibovespa do Small Caps. Eu entendo que essas ações são as mais importantes. Ao meu ver, não que sejam as mais importantes, mas porque eu considero o volume e a participação em índice. E eu não trabalho com análise fundamentalista. Então, mas existem mais de 200, 300 ações na Bolsa. Então, você precisa fazer um filtro. O que você vai olhar? Senão você vai ficar louco. E aí você criar algumas regras de que ações podem chamar a sua atenção para você estudar, para você analisar. Olhar as maiores máximas, as maiores altas e baixas do dia, isso é tradicional. Isso aí já existe. Aí tem muita gente, tem vários sites, aí você vai consultar. Eu entendo que esse tipo de informação aqui já é um diferencial, já é diferente, já é uma coisa a mais para você, que eu também venho disponibilizando esses mapas, alguns completo, com as 147 ações, para você saber como é que está o IFR, a média móvel de 21 em relação a de 200, lá no Telegram, está aqui t.me/VeraTrade. Você vai lá e aí você pode ver no detalhe. Pessoal, para terminar, vamos ver algumas ações aqui que a gente não olhou agora. Ó, Cogni3 a gente olhou, mas é Via Varejo. Via Varejo, também é uma ação de destaque, sei que o pessoal gosta desse papel. Hoje fechou com uma alta de 3% a Via Varejo. Vamos ver se a Magazine Luiza rompeu lá a linha de retorno do nosso canal de alta. Não rompeu, indefinida, 3 pregões aí de lado, hoje com uma queda de 0,31%, a Magazine Luiza. E para terminar, Oi BR3. A Oi BR3 hoje fechando com uma queda de 0,58%, mas no ano registra uma alta de 98%. Ela está trabalhando aí e continua se mantendo acima dessa linha de tendência de alta, que é essa linha verde que eu estou passando o mouse. Ok, pessoal? Muito obrigado. Não esqueça, inscreva-se no canal se você está achando o trabalho interessante, dê o seu like. Também se inscreva no canal lá no Telegram, que o link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.